Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Olá, crianças! Lembram de mim? Voltei! Estou aqui para mais uma missão. E hoje eu vou falar sobre outro assunto muito importante para o nosso planeta. Isso mesmo, por isso que eu preciso de vocês que fazem parte da Liga Protetora da Natureza. Hoje eu vou falar sobre o aquecimento global. Vocês já ouviram falar sobre esse tal de aquecimento global? Não? Tia vai explicar para vocês o que é o aquecimento global. Olha, primeiro vamos pensar nessas duas palavrinhas. O que será que significa aquecimento? Vamos lá. Aumento de... Isso mesmo, aumento da temperatura. E global? O que será que significa global? Global significa o globo terrestre, a Terra. Então, quer dizer que aquecimento global significa o aumento da temperatura da Terra. Isso mesmo! Eu sabia que vocês eram muito espertos e inteligentes. Por isso que vocês fazem parte da Liga Protetora da Natureza. Mas vamos entender melhor sobre esse aquecimento global. Por que que a Terra está ficando tão quente e está sofrendo? Vocês sabiam que as pessoas, os homens, estão fazendo coisas muito ruins? Que a Terra está ficando muito quente, está ficando doente e está sofrendo? Eu vou explicar para vocês entenderem melhor, tá certo? Bem, olha só. Esse aqui é o planeta Terra. Em volta do planeta Terra, existe uma camada chamada de atmosfera. Olha aqui, ao redor da Terra. Nessa camada, que é a atmosfera, existem alguns gases. E esses gases são chamados de efeito estufa. E para que serve esse efeito estufa, tia? O efeito estufa, ele é responsável pelo equilíbrio da temperatura na Terra. É o efeito estufa que faz com que a temperatura da Terra fique equilibrada e seja possível a sobrevivência dos seres vivos. Olha que legal! Agora, olha aqui. Esses são os gases que fazem parte do efeito estufa e que ajudam a Terra a ficar na temperatura adequada. Se não fosse eles, nós não sobreviveríamos. Olha só, agora vocês entenderam a importância do efeito estufa para o equilíbrio da temperatura na Terra? Mas eu sei que vocês ainda querem aprender mais um pouco. E para isso, eu vou contar uma historinha. Prestem bastante atenção. Bem, tia agora vai contar a historinha para vocês entenderem melhor como funciona tudo isso e por que a Terra está sofrendo. Eu vou contar a historinha. O título dela é A Doença da Terra. É uma adaptação de um livro de Maria Aparecida Pincerati, tá certo? Prestem bastante atenção. Um dia, no sistema solar, a Terra amanheceu tossindo. O Sol estava dormindo e, ao ouvir a tosse da Terra, acordou rapidinho e assustado e foi logo perguntar: Mãe Terra, por que você está tossindo? Você está doente? A Terra, então, respondeu:
Sim, eu estou doente. Há dias que eu não me sinto bem. O Sol, então, resolveu ir pegar um remédio para dar à terra, para que ela ficasse boa logo. Antes do Sol ir pegar o remédio, a terra falou: Não, não, Sol, não precisa ir buscar nenhum remédio. Nenhum dos remédios que você tem pode me curar. O Sol, então, ficou sem entender. Não, mas eu tenho vários remédios e nenhum pode curar a terra. Então, a terra respondeu: Não, não, Sol, nenhum dos seus remédios podem me curar, porque o remédio para me curar só os homens têm, porque são eles que estão causando a minha doença. O Sol ficou sem entender nada, porque ele não havia ainda prestado atenção no que os homens estavam fazendo para que a terra ficasse doente. A terra então começou a explicar: Sol, eu estou muito doente, eu estou com muita febre, estou muito quente, a temperatura do meu corpo está muito alta. E tudo isso por causa de algumas coisas que os homens estão fazendo. Você quer saber quais são essas coisas? O Sol, então, muito curioso e sem entender nada, disse para a terra: Sim, sim, terra, eu quero entender o motivo da sua doença e o que os homens estão fazendo para que isso aconteça. A terra, então, pediu que o Sol olhasse para baixo para ver tudo o que estava acontecendo. Quando o Sol olhou para baixo, ele ficou muito assustado e a terra começou a falar: Olhe, Sol, preste só atenção, veja mesmo, os homens estão destruindo as nossas florestas, estão cortando as árvores, estão queimando as florestas, e tudo isso está me prejudicando. Olhe mais um pouco, Sol, veja ali. Os carros estão soltando gases poluentes que sobem para a atmosfera e prejudicam, poluem e aumentam a temperatura do meu corpo. O Sol, então, começou a ficar bastante assustado com o que ele estava vendo. E a Terra continuou mostrando: Olhe, Sol, olhe mais um pouco, veja as fábricas. As fábricas estão soltando gases poluentes na atmosfera e a minha temperatura cada vez mais está aumentando, porque esses gases ficam presos ali no efeito estufa e aumentam a minha temperatura. O Sol estava assustadíssimo com tudo que ele estava vendo. E a Terra ainda continuou mostrando mais coisas. Veja só, Sol, as pessoas estão jogando lixos nas ruas. Não pode, o lixo tem que ser colocado em lugar adequado. Os lixões poluem o meio ambiente e soltam gases tóxicos que vêm para a atmosfera e me adoecem. Por isso que eu estou bastante aquecida e estou sofrendo muito. E a consequência disso são mudanças climáticas. Isso mesmo, o clima está se modificando, está todo desequilibrado. Em alguns lugares, a seca está atingindo. As pessoas estão morrendo de sede, os animais estão morrendo. Em outros lugares do planeta, está havendo enchentes. Isso mesmo, enchentes e inundações. E tudo isso é consequência da ação humana. Por isso, para que eu volte a ter saúde e a minha temperatura volte novamente a ser equilibrada, o remédio é a consciência dos homens. Eles precisam ter amor no coração
e não fazer mais essas coisas que eles estão fazendo. O sol então compreendeu que ele realmente não tinha remédio para curar a terra. O único remédio quem poderia dar eram os homens, porque eram eles que estavam causando essa doença. E é aí, crianças, que nós vamos entrar, que eu vou precisar de vocês. Nós, mais uma vez, precisamos nos unir e tentar conscientizar as pessoas de não fazerem mais essas coisas, porque está aumentando a temperatura da terra, nós estamos adoecendo, a terra está doente, então nós precisamos nos unir. E dizer às pessoas para elas não poluírem os rios, para elas não queimarem mais as matas, as florestas e muitas outras coisas que nós precisamos fazer e trabalhar muito. Por isso que eu conto com a ajuda de vocês. E agora que vocês já sabem tudo sobre o aquecimento global, eu tenho uma atividade para vocês, tá certo? Vocês ouviram a historinha que fala sobre o tema. Lembram qual era o título da história? Isso mesmo, a doença da terra. Vocês lembram de tudo que tia falou na história? Então, a atividade de vocês é: vocês irão gravar um vídeo ou um áudio e enviar para o grupo da sua professora, da sua turma, contando para ela o que você aprendeu hoje. Você vai dizer o título da história que você ouviu e vai dizer tudo o que aconteceu na história. Você vai fazer o reconto dessa história para a sua professora. Ela vai amar compreender tudo o que está acontecendo com a terra. Ah, e se você não quiser falar, não quiser gravar o vídeo falando, você também pode desenhar. Você pode recontar a história através de um lindo desenho sobre tudo que nós vimos hoje, tá certo? E tira a foto e envia para a sua professora. Olha, eu conto com vocês para essa missão. E depois, tia volta, tá certo? Para mais uma, assim que eu precisar e que a terra precisar de vocês. Um grande beijo e não esqueçam de enviar a tarefa para a sua professora. E não esqueçam, sempre que sair de casa, usem álcool em gel e usem a máscara, porque assim como nós devemos cuidar do meio ambiente, não cortando árvores, não jogando lixo no chão, nós também devemos nos cuidar, porque o coronavírus, é um bichinho mau que está por aí. Se cuidem. Beijo e até a próxima. Olá, senhores pais ou responsáveis, queridos alunos da Rede Municipal de Goiânia. Eu estou aqui mais uma vez. Lembram de mim? Professora Ana Lúcia Moraes. Trabalho no Cônego Fernando Passos com o ensino fundamental anos iniciais. Vamos lá para mais uma aula? O tema da nossa aula é aquecimento global. Vocês sabem o que é aquecimento global? Será que vocês sabem? Estou esperando aqui. Tem uma dica para a tia? Vamos dar uma dica para a tia, o que é aquecimento global? Ah, o planeta Terra está aquecido. Isso mesmo. É o aumento da temperatura terrestre devido ao uso dos combustíveis fósseis. E o que são os combustíveis fósseis, tia? Os combustíveis fósseis são a gasolina, o óleo diesel, certo? E também devido a outros processos em nível de industrialização, que também usam os combustíveis fósseis, que levam ao acúmulo de gases na atmosfera da Terra, e esses gases provocam o chamado efeito estufa. Que gases são esses? Os principais gases são o metano e o dióxido de carbono, que é chamado de CO2, certo? Então, o que é o efeito estufa que a gente falou? O efeito estufa é o seguinte: o Sol ele vai mandar a luz, né, para aquecer a Terra. Parte dessa temperatura vai voltar, certo? E parte
volta e fica acumulada na atmosfera devido aos gases conhecidos como gases de efeito estufa, que são vários gases, mas os principais são os que a tia já falou, o CO2 e o metano, certo? Aqui, quem está vendo pelo Facebook, tem uma imagem que está mostrando o A, a radiação solar atravessa a atmosfera, no B, parte dessa radiação do Sol volta, e o C, outra parte da radiação infravermelha fica refletida na superfície da Terra e fica ali acumulada justamente na camada de gases que envolve a atmosfera, certo? Quem está da rádio está ouvindo a explicação, mas quem está assistindo pelo Facebook, essa imagem aí está nos mostrando o que é o efeito estufa. Quais as consequências do aquecimento global? Degelo das geleiras externas é uma das consequências. E o que pode acontecer por conta do degelo? Os animais da região, principalmente as baleias e os pinguins, eles sofrem as consequências dos degelos, certo? Pode provocar um desequilíbrio ambiental. E esse degelo, ele ainda pode provocar o que vem a seguir. O aumento do oceano é causado pelo derretimento das geleiras. E esse aumento do oceano, do nível do oceano, pode deixar as cidades litorâneas submersas, pode deixar de existir algumas cidades devido ao degelo, certo? E o que é que acontece? As pessoas que moram na região litorânea têm que migrar para outras regiões. Então, provocam a migração obrigatória. As pessoas têm que sair daquele lugar por conta do aumento do nível do oceano, que é provocado pelo degelo. Ainda temos como consequência a maior frequência, no caso, da intensidade de tempestades tropicais. De vez em quando, a gente assistindo o repórter, a gente vê tempestade em determinadas cidades, não é isso? E essas tempestades, ela provoca também um desequilíbrio ambiental, ela destrói várias cidades, provocam mortes. Então, tudo isso está sendo provocado pelo aquecimento global. O aumento da concentração do CO2, que é o dióxido de carbono, na atmosfera da Terra, provocado pelo processo de industrialização. Quem está assistindo pelo Facebook, a gente tem uma imagem aí, que as indústrias liberam essa fumaça, e nessa fumaça tem um grande índice de CO2, porque essa fumaça ela é provocada pelos combustíveis fósseis, né, pelo óleo diesel. Também temos o processo de desertificação e destruição de solo. Ô tia, o que é desertificação? Veja que tem um rio aí, o rio está secando, tem bem pouquinha água nesse rio, mas a gente pode perceber o solo. O que é que está acontecendo com esse solo? Esse solo ele está perdendo qualidade, ele está perdendo nutrientes, ele está ficando cada vez mais seco. E a gente vê a aparência dele, é uma aparência de deserto, certo? Então, o solo vai ficar com a aparência de deserto, vai ficar praticamente igual a uma área que já era de deserto. E essa área daí não era uma área de deserto. O rio está secando e o solo está perdendo os seus nutrientes. E aí, nós seres humanos, o que nós podemos fazer? Você de casa, o que você pode fazer? Você aluno, o papai, a mamãe, nós professores, todos nós temos que nos preocupar com o aquecimento global, certo? E o que nós podemos fazer? Reciclar. Quem em casa junta o lixo que pode ser reciclado? Será que você em casa está separando ou bota o lixo todo junto? Hein? A gente pode misturar o lixo orgânico, que é o resto dos alimentos, com os lixos recicláveis? O ideal é que a gente não faça isso, porque a gente não vai estar contribuindo com o meio ambiente. A gente vai estar ajudando a poluir ainda mais. Certo? Não fumar. As pessoas que fumam estão contribuindo com o aquecimento global. Diminuir o uso do carro. Ô tia, como é que eu posso diminuir o uso de carro? Em vários locais existe a carona coletiva.
Então, as pessoas, elas procuram saber, fulano trabalha no mesmo lugar. Então, vamos dividir o carro. Hoje vai no meu carro, amanhã vai no carro de fulano, porque em vez de 4 carros ou 5 carros indo para o mesmo lugar, vai ter apenas um carro, certo? Isso é a carona coletiva. Mas outras pessoas também utilizam da bicicleta. Para lugares mais próximos, a gente deixa o carro guardadinho e usa a bicicleta para diminuir o envio de fumaça com os combustíveis fósseis, óleo diesel, gasolina, como já foi falado, aumentando o CO2 na atmosfera. Economizar energia elétrica. Como é que a gente em casa pode economizar energia elétrica para diminuir o CO2? A gente pode não abrir a geladeira com frequência, a gente pode desligar as tomadas da nossa casa na hora de dormir, não deixando os eletrodomésticos tudo na tomada, certo? A gente pode desligar o chuveiro elétrico. Existem várias formas. Quem tem ar-condicionado, a tia não tem. Quem tem ar-condicionado, não usar com porta aberta. Tudo isso é maneira da gente economizar energia elétrica. Evitar os voos de avião. Por quê, tia? Porque o avião ele é um dos meios de transporte que mais elimina o CO2 na atmosfera. Certo? Então, evitar os voos de avião. Economizar água. Como é que eu posso economizar água? Eu posso economizar água desligando a torneira quando eu estou escovando os dentes, desligando o chuveiro, quando estou lavando os pratos, também controlando a torneira, não aguar a calçada, não lavar carro com a torneira o tempo inteiro ligada. Existem várias formas de a gente economizar água. Também evitar queimar o lixo, certo? Evitar o desmatamento, evitar as queimadas em geral, não só do nosso lixo. Tudo isso a gente pode fazer para diminuir o aquecimento global. Curiosidades sobre o aquecimento global. Vocês sabem o que é o Protocolo de Quioto? Não? O Protocolo de Quioto é um documento que foi assinado no ano de 1997. Quioto é uma cidade do Japão, certo? Nesse documento, vários países eles assinaram se comprometendo a não poluir, a diminuir, aliás, o envio de gases para a atmosfera. E o interessante é que os Estados Unidos não quis assinar esse documento, certo? O Brasil, ele assinou. Porém, no Brasil, nesses últimos anos, a gente está vendo um grande aumento do desmatamento na região da Amazônia, certo? E isso é um perigo para o aumento do aquecimento global. E temos aí a lista dos países, para quem está de casa da rádio vai escutar agora, a lista dos países que se comprometeram assinando esse protocolo de Quioto. Lembrando que Quioto é uma cidade do Japão. Essa lista aí mostra quais são os países que mais emitem gases do efeito estufa. Quais são esses países? Em primeiro lugar, a China. Em segundo lugar, os Estados Unidos. Em terceiro lugar, a Rússia. Em quarto lugar, a Índia. Em quinto lugar, o Brasil. Em sexto lugar, o Japão. Em sétimo lugar, a Alemanha. Oitavo, o Canadá. E nono, o Reino Unido. Essa é a lista dos países que mais emitem gases do efeito estufa. Lembrando nessa curiosidade, os Estados Unidos está em segundo lugar e ele não quis assinar o protocolo de Quioto. E o Brasil, que está em quinto lugar e que sempre, mesmo estando em quinto lugar, sempre teve uma preocupação muito grande em tentar diminuir a emissão de gases, nesses últimos anos tem tido esse avanço das queimadas da nossa floresta, certo? Revisando, o que é? O que é aquecimento global? É o aumento da temperatura média dos planetas. E quais são os causadores? A intensificação do efeito estufa na atmosfera terrestre. A principal causa do aquecimento global
é a intensificação do efeito estufa, dos gases do efeito estufa na atmosfera terrestre. E quais as causas do efeito estufa? Relembrando aí também para vocês. Queimadas, poluição, industrialização, desmatamento, uso de combustíveis fósseis. Temos uma curiosidade aí. Em alguns lugares, as pessoas elas diminuem o consumo de carne de boi. Sabem por quê? Porque a criação de boi, ela elimina, através das fezes, quando a gente tem um grande número de gado, né? Elimina o metano, que é um dos gases que provoca o efeito estufa. Quais as consequências do aquecimento global? Degelo, elevação do nível dos oceanos, desertificação, aumento de temperatura e o desequilíbrio ecológico. Com desequilíbrio ecológico, a gente tem cheia em período que não é para ter cheia, a gente tem seca em lugares que não deveriam ter seca, certo? E tem também o que a gente chama de perigo de extinção. Animais e plantas em perigo de extinção também pelo desequilíbrio ecológico. Chegou a hora do para casa. O para casa para vocês do 1º e 2º ano é fazer um desenho referente ao que você entendeu sobre o aquecimento global. Faça um belo desenho do que vocês entenderam sobre o aquecimento global. Manda para a tia de vocês no WhatsApp, certo? Não esqueçam de mandar o desenho para a tia, tá? E 3º, 4º e 5º ano, o que é que vai fazer? Vai fazer uma lista das consequências do aquecimento global e o que nós podemos fazer para diminuir o aquecimento global. Faça parte dessa turminha que luta por um ambiente melhor, certo? Sejam conscientes na casa de vocês. Nós precisamos de um mundo melhor e nós precisamos fazer a nossa parte. Ainda estamos em período de pandemia, certo? Não podemos esquecer. Lavar sempre as mãos com água e sabão. Usar máscara quando sair de casa. A gente não pode usar sempre a mesma máscara, não. A gente precisa trocar a máscara sempre que ela estiver úmida ou quando estiver com 2 horas ou mais de uso, certo? Álcool em gel, álcool 70. Tenham cuidado, se protejam e, se puder, fique em casa. Tchau. Conto com vocês. Sempre assistindo as aulinhas do Facebook, porque elas são show. Beijo no coração. Olá, tudo bem? Eu sou o professor João de Deus, da Escola Manuel César de Albuquerque, Ponta de Pedra, Goiânia, Pernambuco. E vou tratar com vocês o tema aquecimento global e suas consequências. O que é o aquecimento global? O aquecimento global é o processo da mudança da temperatura média global da atmosfera e dos oceanos. O acúmulo de altas concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera bloqueia o calor emitido pelo Sol e o prende na superfície terrestre, aumentando a temperatura média da Terra. A Revolução Industrial da Inglaterra, no século XIX, começou o aquecimento global, mas era insignificante. A sociedade de consumo foi crescendo e queima de combustíveis fósseis, petróleo, derivado de petróleo, e os desmatamentos, as queimadas, aumentando e sendo lançados na atmosfera, principalmente nos últimos anos, quando os primeiros ambientalistas deram sinais de alerta. O primeiro encontro de ambientalistas foi na Noruega, em 1972, e já se falava em aquecimento global, camada de ozônio, desmatamento, etc. Então, como se vê, no ano de 1928, há 93 anos atrás, a situação das geleiras dos polos era completamente diferente do ano de 2004. Então, 2004, poucos anos, e a situação, como vimos
na imagem é outra completamente diferente. Eu sempre digo em sala de aula aos meus alunos que as calotas do globo é como se fosse o congelador da nossa geladeira. A nossa geladeira sem o congelador, ela não atende a nossa necessidade. Ela serve para resolver situações que o restante da geladeira não resolve. É a situação do globo terrestre, com as geleiras dos polos, que com o aquecimento global derrete e aumenta essa temperatura que vai dificultar a vida, de um modo geral, no planeta. Então, a principal causa do aquecimento global são os gases poluentes. E somos nós que provocamos essa liberação através dos veículos, das fábricas, isso principalmente veículos e fábricas. Mas isso não significa dizer que o aquecimento global é provocado só por essas duas matrizes de geração de poluição, que poderíamos dizer. Mas aqui na imagem a gente está vendo um estacionamento de uma fábrica de automóveis. E a gente vê um monte de carros que está parado aí. Isso é só apenas uma pequena quantidade do que é fabricado. E também podemos ver a imagem de uma empresa, uma fábrica altamente poluidora, que acredito que seja queime carvão vegetal, que a poluição é altíssima. Então, esses dois agentes poluidores, os veículos e as fábricas, geram uma camada grossa de ozônio que pode impedir a volta do calor do Sol. E isso, o calor se concentra na face da Terra. Vai aumentando cada vez mais a temperatura. Também tem a questão do desmatamento, que depois do desmatamento vem a queimada, que as pessoas que utilizam o solo para a plantação de pasto, para a plantação de soja, de milho, para a criação de gado, eles procuram queimar, fazer as queimadas. Então, além do desmatamento, tem a questão das queimadas, que além de gerar a poluição atmosférica, aumenta também o calor e tem a questão do solo, prejudica o solo. É uma série de consequências negativas que tem a questão do desmatamento, está tudo relacionado uma coisa à outra. O aquecimento global não é provocado por um fator isolado. Tem uma série de fatores, tudo isso é provocado pelo ser humano e é possível evitar se quisermos isso. As consequências de tudo isso é o aquecimento global, que aumenta a temperatura, derrete as geleiras dos polos e aumenta o nível do mar. Então, quando aumenta o nível do mar, isso pode provocar a inundação de áreas litorâneas. Tem inclusive algumas ilhas do Pacífico que já desapareceram do mapa por conta do aumento do nível do mar que as águas invadiram. Pesquisas dizem que as duas cidades mais propensas a esse alagamento, essa invasão das águas, seria o Recife, em Pernambuco, e o Rio de Janeiro, pela questão do nível do mar. São cidades que são baixas, então tem a questão do nível do mar. Para frear o aquecimento global, teríamos que mudar algumas atitudes. Acabar com as usinas de geração de energia movidas a carvão, conforme falei, altamente poluentes. Incentivar a utilização de energia limpa e renovável, no caso,
energia solar, energia eólica, gerada pelos ventos, estimular, possibilitar, fabricar e comercializar carros elétricos. Então, os carros elétricos, eles vão consumir energia limpa. Eles não vão consumir o petróleo, que é um combustível fóssil, que vai aumentar mais a temperatura. Mas é preciso baratear mais o custo desses automóveis. É preciso que o governo tenha interesse de colocar uma frota de carros movidos a energia, substituir esses carros que poluem, fazendo a parte dele, barateando mais os impostos, facilitando mais as condições de financiamento, demonstrando na prática que realmente está querendo mudar. E isso contaria muito para reduzir a questão do aquecimento global. Proibir, fiscalizar e punir a prática de queimadas e desmatamento ambiental. Fiscalizar e punir. Essas são as palavras que no Brasil têm um efeito muito grande. Se não houver fiscalização, não se descobre os problemas. Se não houver punição, então as pessoas não se intimidam, não se preocupam de evitar de fazer o pior. Então teria que fiscalizar e punir essa prática errada de queimadas e desmatamento ambiental, que tantos eles lançam mão pelo fato de ser uma forma, na expressão deles, dessas pessoas, desses grandes latifundiários, mais barata de limpar a terra, como se isso fosse sujeira, como se a vegetação fosse sujeira. Eles utilizam essa expressão, a forma mais barata de limpar a terra. Mais uma questão para frear o aquecimento global seria incentivar, divulgar e premiar atitudes em defesa do meio ambiente. Porque tem pessoas que fazem muito e isso não é reconhecido. Então, que leve essas pessoas num comercial para televisão, que procure premiar essas pessoas de alguma maneira, pelo fato de eles estarem tendo uma influência muito boa com relação às proteções ambientais, à diminuição do aquecimento global. Afinal de contas, as pessoas cobram muito dos outros, mas na hora de fazer, a parte deles nem sempre fazem. Nunca é tarde de lembrar ou falar que nenhuma tecnologia é capaz de fazer o que a natureza faz. Então o ser humano ele pode fabricar uma fruta, mas essa fruta ela é artificial. Quem fabrica a fruta é a natureza, se é que assim pode se dizer. E tem que se lembrar sempre disso. O homem não é capaz de fabricar água, não tem como fazer água, é a natureza quem faz. Tem que lembrar da importância que isso tem para nós, para os seres vivos, e procurar respeitar, procurar trabalhar de forma correta em favor de nós mesmos. No final dessa aula, eu queria agradecer a atenção de vocês e lembrar que, pelo fato de estarmos num momento de pandemia, é indispensável que nós tomemos os nossos cuidados, né? Usar máscara, lavar sempre as mãos com água e sabão, ou usar o álcool em gel. Devemos evitar a aglomeração, porque essa doença está provando por A mais B que mata mesmo, é grave. As pessoas que sobrevivem à Covid-19, muita gente fica com sequelas, nunca mais é a mesma pessoa. A gente não está querendo ser a próxima vítima. Então, procuremos fazer a nossa parte em defesa de nós mesmos, em defesa dos nossos familiares, em defesa das outras pessoas. Obrigado pela atenção de vocês.